Existem várias profecias de Jesus que já se cumpriram, mas existe um aviso de Jesus que causa arrepios. Jesus deu uma instrução de fuga, apontou um sinal específico e disse: "Quando vocês virem isso, corram." Décadas depois, o sinal apareceu exatamente como ele descreveu. As pessoas que levaram as palavras dele a sério saíram a tempo e sobreviveram. As que acharam que era exagero ficaram, e mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida no cerco mais brutal da história antiga. Isso já aconteceu, está registrado, e é aqui que a coisa fica séria, porque aquele aviso tinha 2 camadas. A primeira camada se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. A segunda ainda está aberta para se cumprir, e aponta para um período que Jesus chamou de Grande Tribulação, um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio do mundo. Neste vídeo, eu vou te mostrar as 3 coisas. Primeiro, a prova histórica de que Jesus acertou na primeira vez, com detalhes que vão te deixar impactado. Segundo, o que ele disse sobre a segunda vez, a que ainda vem. E terceiro, o que ele mandou o povo dele fazer quando os sinais começarem a aparecer. Porque ele não deixou o povo dele despreparado, Jesus deixou instruções, e se ele acertou na primeira, seria muita ousadia da nossa parte achar que ele vai errar a segunda. Fica comigo até o final, porque a parte mais impactante desse assunto quase ninguém conta, e ela muda completamente a forma como você vai encarar as notícias que aparecem no seu celular todos os dias. Vamos começar pela cena. Jesus está saindo do Templo de Jerusalém com os discípulos. Aquele templo era o orgulho da nação. Herodes tinha passado décadas ampliando e embelezando a construção. Algumas pedras da estrutura pesavam centenas de toneladas. Os discípulos, como bons judeus, olham para aquilo com admiração e comentam com Jesus sobre a grandeza das pedras e dos edifícios. E a resposta de Jesus deve ter caído como um balde de água fria. Ele diz, em Mateus capítulo 24, versículo 2, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Pensa no tamanho dessa afirmação. É como se hoje alguém apontasse para o maior monumento do seu país e dissesse que em breve ele seria desmontado pedaço por pedaço, sem sobrar nada. Não ia ser destruído por um terremoto. Os discípulos ficam tão perturbados que, mais tarde, no Monte das Oliveiras, chegam em particular e fazem a pergunta que estrutura todo o resto do capítulo. Eles perguntaram: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Repara que são 2 perguntas misturadas numa só, quando o templo cai e quando o mundo termina. E Jesus responde as 2 ao mesmo tempo, num estilo que os profetas do Antigo Testamento já usavam. Ele descreve um evento próximo, que funciona como ensaio, como miniatura do evento final. A destruição de Jerusalém seria o primeiro cumprimento. A grande tribulação seria o cumprimento completo. Guarda essa chave, porque ela abre o capítulo inteiro. Agora vem a parte que a história registrou. Em Lucas capítulo 21, versículo 20, Jesus dá o sinal concreto para a primeira camada da profecia. Ele diz: quando virdes Jerusalém, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E completa nos versículos seguintes: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Presta atenção no problema lógico dessa instrução, porque é aqui que a coisa fica fascinante. Uma cidade cercada por exércitos é, por definição, uma cidade da qual ninguém consegue sair. O cerco existe justamente para impedir a fuga. Então, como alguém obedeceria essa ordem? Se o sinal é o cerco e o cerco fecha as saídas, a instrução parece impossível de cumprir. E é exatamente aqui que a história confirma a precisão de Jesus de um jeito arrepiante. No ano 66, os judeus se revoltaram contra Roma. O general romano Sérgio Galo marchou com a 12ª parte do seu exército, cercou Jerusalém e começou a atacar os muros. Esse era o sinal. Jerusalém cercada de exércitos, exatamente como Jesus tinha descrito 30 e poucos anos antes.
E então aconteceu algo que até os historiadores seculares descrevem como inexplicável. Sérgio Galo, sem motivo militar aparente, levantou o cerco e recuou. Flávio Joséfo, o historiador judeu que testemunhou aquela guerra e que não era cristão, escreveu que o general retirou as tropas sem nenhuma razão, justamente quando a cidade estava prestes a cair. Ele recuou. Aquela retirada abriu uma janela. Por um breve período, as estradas ficaram livres, e os registros da Igreja Antiga, preservados pelo historiador Eusébio de Cesareia, contam que os cristãos de Jerusalém, lembrando das palavras de Jesus, abandonaram a cidade e fugiram para além do Rio Jordão para uma cidade chamada Pela, na região da Decápolis. Uma área montanhosa exatamente na direção que Jesus tinha apontado quando disse fuja para as montanhas. 4 anos depois, no ano 70, os romanos voltaram sob o comando do general Tito. Dessa vez não houve recuo. O cerco coincidiu com a Páscoa, quando a cidade estava lotada de peregrinos vindos de toda parte, o que multiplicou a tragédia. Joséfo descreve cenas que a gente hesita até em repetir. A fome dentro dos muros chegou a um ponto em que famílias brigavam por qualquer resto de comida. Ele registra que mais de 1 milhão de pessoas morreram naquele cerco e quase 100 mil foram levadas como escravas. E o templo pegou fogo contra as ordens de Tito, que queria preservar a construção. O ouro do revestimento derreteu com o calor e escorreu para dentro das juntas entre as pedras. E para recuperar aquele ouro, os soldados fizeram exatamente o que Jesus tinha dito que aconteceria. Eles desmontaram a estrutura pedra por pedra. Não sobrou pedra sobre pedra. A profecia se cumpriu de forma literal, pelo motivo mais improvável possível: a ganância de soldados atrás de ouro derretido. Dessa forma, sem saber, os soldados acabaram cumprindo a profecia de Jesus. E os cristãos que fugiram para Pela, segundo os registros de Eusébio, eles escaparam. A comunidade que levou o aviso a sério atravessou aquela catástrofe do lado de fora dela. Agora eu quero que você pare e pense no que isso significa. Nós não estamos falando de uma profecia pequena, dessas que servem para qualquer situação. Estamos falando de um sinal específico, uma janela de fuga que parecia logicamente impossível e que se abriu do nada, uma direção geográfica correta e um desfecho documentado. Jesus falou, a história obedeceu. Essa é a base de tudo o que vem a seguir nesse vídeo. Porque se fosse só isso, seria um capítulo fechado, mas não é. E é agora que entramos no território que diz respeito diretamente a você e a mim. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Repara na segunda parte da frase, nem tampouco há de haver. O ano 70 foi terrível, mas a história registrou tragédias maiores depois dele. As guerras mundiais mataram dezenas de milhões. Então, quando Jesus fala de uma aflição sem igual, que nunca mais se repetirá, ele está olhando para além do ano 70. E o texto confirma isso, porque poucos versículos depois, em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 30, ele conecta essa tribulação diretamente com a sua volta visível, com o sol escurecendo, a lua sem brilho e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Nada disso aconteceu no ano 70. Logo, existe uma segunda camada da profecia que continua em aberto. Se você acredita no que está sendo dito, comenta sim. A profecia é verdadeira. E aqui está o raciocínio que sustenta este vídeo inteiro. E eu quero que você acompanhe comigo passo a passo. Se a primeira camada se cumpriu com precisão de detalhes, incluindo o sinal, a janela de fuga e a direção da rota, qual é a probabilidade de a segunda camada ser apenas simbólica? O mesmo Jesus que descreveu o cerco de Jerusalém, descreveu a grande tribulação. O mesmo Jesus que mandou fugir para os montes na primeira vez, deixou instruções para a segunda.
Tratar a primeira parte como história e a segunda como metáfora não faz sentido nenhum. Ou ele sabia do que estava falando, ou não sabia. E a história do ano 70 já respondeu essa pergunta. Se essa constatação mexeu com você, se você nunca tinha ouvido a história de Pela contada desse jeito, eu quero te pedir uma coisa agora, e é só uma. Escreve nos comentários: Jesus avisou. 3 palavras, e eu vou te explicar por que isso importa de verdade. Cada comentário nesse vídeo funciona como um testemunho público. Alguém que está cheio de dúvidas vai descer até os comentários, como todo mundo faz, e vai encontrar centenas de pessoas declarando que Jesus avisou para uma pessoa que está à beira de desistir da fé. Ler isso pode ser o empurrão que faltava. O seu comentário pode ser lido por alguém que você nunca vai conhecer, no momento que só Deus conhece. Então escreve agora: Jesus avisou. Agora, antes de olhar para os sinais do nosso tempo, precisamos entender a imagem que o próprio Jesus escolheu para descrever a aproximação desses eventos, porque essa imagem responde uma dúvida que quase todo mundo tem. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, ele fala de guerras e rumores de guerras, de nação se levantando contra nação, de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E aí alguém pergunta, com toda razão: mas guerras, fomes e terremotos sempre existiram. Como isso pode ser sinal de alguma coisa? A resposta está na última frase do versículo 8. Jesus diz: mas todas estas coisas são o princípio das dores. A palavra que ele usa é a palavra das dores de parto. E isso muda tudo, porque parto tem uma lógica própria. Uma mulher grávida sente contrações leves durante meses, e nenhuma delas significa que o bebê está chegando. O que anuncia o nascimento não é a existência da contração, é o padrão dela. Quando as contrações começam a ficar mais frequentes, mais intensas e mais próximas umas das outras, qualquer médico sabe o que está acontecendo, mesmo sem saber a hora exata. Jesus escolheu essa imagem de propósito. Ele está dizendo que os sinais não seriam eventos inéditos, seriam eventos conhecidos entrando num ritmo novo, se acumulando, se sobrepondo, ganhando escala. E tem um segundo detalhe nessa imagem que traz um consolo enorme e quase ninguém repara nele. Dor de parto não anuncia morte, anuncia nascimento. O mundo olha para as convulsões da história e vê só destruição. Jesus olha para as mesmas convulsões e vê um mundo novo em trabalho de parto. A dor é real, mas ela tem direção, tem prazo e tem propósito. Paulo usa exatamente essa mesma lógica em Romanos capítulo 8, versículo 22, quando diz que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação não está agonizando à toa, ela está dando à luz. E repara como isso também explica o alerta de Jesus no versículo 6. Vereis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Ele previu 2 coisas ao mesmo tempo, os eventos e a nossa reação errada a eles. Ele sabia que cada geração teria gente entrando em pânico a cada guerra, marcando data a cada crise, e por isso deixou o freio no próprio texto: não vos assusteis. O sinal isolado não é o fim. O que importa é o quadro completo, a convergência, o padrão das contrações. E é exatamente esse quadro completo que a gente vai montar agora. Se a segunda camada da profecia está aberta, a pergunta natural é: existem sinais de que ela está se aproximando? E aqui eu preciso ser honesto com você, porque esse assunto atrai muito sensacionalismo. Cada geração de cristãos achou que veria o fim, e todas até agora estavam erradas na data. Jesus foi claro em Mateus capítulo 24, versículo 36, que daquele dia e hora ninguém sabe. Quem marca a data está desobedecendo o próprio texto que diz estudar. Então não é isso que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer é algo diferente e muito mais sólido. Vou te mostrar que certas condições descritas na profecia, que durante 19 séculos eram literalmente impossíveis, deixaram de ser impossíveis na nossa geração. Não estou dizendo quando.
Estou dizendo que, pela primeira vez, o cenário existe, e isso, por si só, já é um fato histórico extraordinário. Primeira condição. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Durante séculos, isso era fisicamente inviável. Um missionário levava meses num navio para alcançar um único povo. Hoje, uma pregação gravada num quarto pode ser assistida no mesmo dia em praticamente qualquer país da Terra, traduzida automaticamente para dezenas de idiomas. Você provavelmente está assistindo a este vídeo num aparelho que cabe na sua mão e alcança o planeta inteiro. A condição do versículo 14 saiu do campo do impossível e entrou no campo do rotineiro. Isso nunca tinha acontecido antes. Segunda condição, as profecias sobre a tribulação giram em torno de um centro geográfico, e esse centro é Israel. Zacarias capítulo 12, versículo 3, diz que Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todos os povos, e que todos os que a carregassem seriam gravemente feridos. Zacarias capítulo 14, versículo 2, fala de todas as nações se ajuntando contra Jerusalém. Agora pensa comigo. Entre o ano 135, quando Roma expulsou os judeus da terra, e o ano de 1948, essas profecias não tinham nem onde se apoiar. Não existia Israel. Não existia um Estado judeu para as nações cercarem. Por mais de 1.800 anos, qualquer pessoa que lesse Zacarias teria que admitir que o cenário simplesmente não existia no mapa. E então, em 14 de maio de 1948, contra toda a lógica da história, uma nação que tinha sido desfeita há 18 séculos voltou a existir, com o mesmo nome, na mesma terra, falando a mesma língua ressuscitada. Não há paralelo disso na história de nenhum outro povo. E hoje, se você abrir qualquer noticiário internacional, qual é a cidade que aparece semana sim, como o problema diplomático mais insolúvel do planeta? Jerusalém, uma cidade sem petróleo, sem porto, sem valor industrial, e mesmo assim o centro da atenção mundial. Zacarias descreveu exatamente isso, uma pedra pesada para todos os povos, séculos antes de fazer qualquer sentido. Terceira condição, e essa é a que mais me impressiona pela precisão técnica. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, descreve um sistema em que ninguém pode comprar ou vender sem uma marca de submissão. Para o apóstolo João, no primeiro século, isso era tecnicamente absurdo. O comércio era feito com moedas de metal e escambo, em milhares de mercados espalhados e desconectados. Não existia mecanismo capaz de bloquear a compra e venda de uma pessoa específica no mundo inteiro. Era impossível fiscalizar. Agora, observa o mundo em que você vive. O dinheiro físico está desaparecendo. Pagamentos passam por sistemas eletrônicos centralizados. Bancos centrais de dezenas de países estudam ou já testam moedas digitais estatais, em que cada transação passa por uma infraestrutura controlada. Eu não estou dizendo que esse ou aquele sistema é a marca. Cuidado com quem sai apontando tecnologia específica, porque isso é especulação. O que eu estou dizendo é mais simples e mais sério. A estrutura que tornaria aquele versículo executável já existe. Pela primeira vez em 2000 anos, desligar uma pessoa do comércio mundial com um comando é tecnicamente possível. João descreveu uma capacidade que só a nossa geração construiu. Junta essas três condições: Evangelho alcançando todas as nações, Israel de volta ao mapa com Jerusalém no centro da atenção global e uma infraestrutura econômica capaz de incluir ou excluir qualquer indivíduo. Nenhuma geração anterior teve as três ao mesmo tempo. Nenhuma. A nossa tem. De novo, isso não me autoriza a marcar data nenhuma, mas me obriga a fazer o que Jesus mandou fazer quando as condições aparecessem, e o que ele mandou fazer é o assunto de agora.
porque Jesus não descreveu a tribulação para satisfazer curiosidade. Todo o discurso de Mateus capítulo 24 termina em instrução prática. E a primeira instrução gira em torno de um evento que ele chamou de abominação da desolação. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele diz: "Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda." E aí vem a sequência de ordens, nos versículos 16 a 18. "Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes." Vamos entender o que é essa abominação, porque a expressão vem de Daniel capítulo 9, versículo 27, e de Daniel capítulo 12, versículo 11. Daniel fala de alguém que fará cessar o sacrifício e colocará no lugar santo algo abominável, que causa desolação. O apóstolo Paulo dá mais detalhes em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, quando descreve o homem do pecado que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, estamos falando de um ato de usurpação religiosa no coração do lugar mais sagrado, um homem exigindo para si a adoração que pertence somente a Deus. Esse ato, segundo Jesus, é o gatilho, é o equivalente na segunda camada da profecia ao que o cerco de Sete Galo foi na primeira. Quando isso acontecer, quem entende as Escrituras vai saber que o relógio disparou e agora repara no nível de urgência das ordens de Jesus, porque cada detalhe tem uma lógica. Ele diz que quem estiver no telhado não deve descer para pegar nada em casa. Na Judéia daquele tempo, as casas tinham telhado plano, usado como área de convivência, e uma escada externa que descia direto para a rua. Jesus está dizendo: desce pela escada de fora e vai embora, porque os minutos que você gastaria entrando em casa para pegar documentos e dinheiro são minutos que você não tem. E quem estiver no campo não deve voltar para buscar a capa. A capa era o agasalho e o cobertor do trabalhador, o item de sobrevivência mais básico. Jesus está dizendo que nem o item mais essencial vale o retorno. Você não descreve uma fuga assim se está falando de um perigo gradual. Você descreve uma fuga assim quando cada minuto conta. E tem um detalhe que derruba de vez a ideia de que tudo isso é só simbolismo. No versículo 20, Jesus manda orar para que a fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pensa comigo. Símbolos não têm estação do ano. Metáforas não consultam calendário. Uma fuga no inverno é mais mortal porque os rios da região transbordam, as noites nas montanhas congelam e não há colheita no campo para se alimentar pelo caminho. Uma fuga no sábado esbarra em portões de cidades fechados e numa sociedade inteira parada. Jesus está dando conselhos logísticos de evacuação. Ele trata o evento como algo real, físico, geográfico, com clima e dia da semana. Quem transforma isso tudo em alegoria está lendo o texto com menos seriedade do que o próprio autor. Agora, antes de avançar para a parte mais perigosa de todo esse cenário, eu preciso te pedir uma segunda coisa, e dessa vez o motivo é ainda mais forte. Clica no botão de curtir desse vídeo e eu vou te explicar o que esse clique faz na prática. O sistema da plataforma decide quem vai ver este vídeo baseado em sinais, e a curtida é um dos sinais mais fortes. Quando você curte, você está literalmente dizendo ao sistema: mostra isso para mais gente. Existe alguém agora, talvez a uma rua de você, talvez do outro lado do mundo, que nunca ouviu que Jesus deixou avisos, que nunca soube da fuga para Pela, que está vivendo como se a Bíblia fosse um livro morto. O seu clique pode ser o motivo de esse vídeo aparecer na tela dessa pessoa. Custa um segundo do seu tempo e pode custar uma eternidade na vida de outra pessoa. Curte agora e vamos em frente, porque o que vem a seguir é o alerta que Jesus mais repetiu. Se você fizer uma leitura atenta de Mateus capítulo 24, vai perceber uma coisa curiosa. O perigo que Jesus mais menciona não é guerra, não é fome, não é terremoto.
é engano. Ele abre o discurso no versículo 4 com as palavras: "Vede que ninguém vos engane", e volta ao tema nos versículos 5, 11, 23, 24 e 26. Nenhum outro perigo recebe tanta repetição, e isso deveria reorganizar completamente as nossas prioridades, porque a maioria das pessoas se prepara para a tribulação pensando em comida e abrigo, quando o próprio Jesus indicou que a arma mais letal daquele período vai mirar a mente e a fé. E ele explica o porquê no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Repara na engenharia do engano. Ele não vem com cara de mal, ele vem com milagre, vem com sinal, vem com prodígio. Paulo confirma isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, dizendo que a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça. Ou seja, o critério que a maioria das pessoas usa para validar uma experiência espiritual, que é o sobrenatural, será exatamente o canal do engano. Se a sua fé se apoia em ver coisas impressionantes, você está construindo sobre o terreno que o inimigo vai usar. Então, qual é o filtro? Jesus deu um, e ele é desconfortável de tão simples. Em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20, ele diz que pelos frutos vocês os conhecerão, não pelos sinais, pelos frutos. Um pregador pode operar maravilhas e produzir soberba, ganância e imoralidade. Um sistema pode prometer paz mundial e exigir em troca a sua consciência. O fruto denuncia a raiz. E existe um segundo filtro, que é a própria Escritura. Em Isaías capítulo 8, versículo 20, está escrito: "À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles." Qualquer voz, por mais impressionante que seja, que contradiga a palavra escrita, está desqualificada na hora, sem apelação. É por isso que conhecer a Bíblia deixou de ser um hobby de gente religiosa e se tornou equipamento de sobrevivência. Nos dias do engano, quem não conhece o original aceita a falsificação. E o engano vai ter um alvo específico, que nos leva de volta àquele sistema econômico do Apocalipse, porque a marca descrita em Apocalipse capítulo 13 não vai ser imposta só na força, ela vai ser vendida como solução. Lê o contexto do capítulo. O mundo passa por convulsões, e então surge um sistema que promete ordem, segurança e estabilidade econômica, com uma única condição: a adoração. Apocalipse capítulo 13, versículo 15, mostra que a recusa custa a vida, e os versículos 16 e 17 mostram que ela custa o acesso ao comércio. É a pressão perfeita, por cima a ameaça, por baixo a fome. E Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11, mostra a resposta do céu com uma severidade que não aparece em nenhuma outra advertência. Quem adorar a besta e receber a marca, beberá do vinho da ira de Deus. Perceba que o problema central não é um objeto ou uma tecnologia, é a adoração. É a quem você se dobra quando dobrar-se é a única forma de comer. Essa é a pergunta que aquele período vai fazer a cada ser humano, e é a pergunta que você deveria começar a responder agora, nos dias pequenos, porque ninguém vence no dia gigante uma batalha que perde todos os dias nos detalhes. E é justamente aqui que aparece a diferença entre quem atravessa e quem afunda, porque Jesus não prometeu que o povo dele seria poupado de ver esses dias. Ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 13, "Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo." Perseverar até o fim. Essa frase pressupõe que haverá o que atravessar. Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." E na oração de João capítulo 17, versículo 15, ele pediu ao Pai algo muito revelador: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." A proteção que a Bíblia descreve não é a ausência da tempestade, é a presença de Deus dentro dela.
e as próprias Escrituras mostram como esse padrão funciona, com exemplos concretos. Noé não foi retirado do planeta antes do dilúvio. Ele atravessou o dilúvio dentro de uma provisão que Deus mandou preparar com antecedência. O povo de Israel estava no Egito enquanto as pragas caíam, morando na mesma região geográfica, e Êxodo capítulo 8, versículo 22, registra que Deus separou a terra de Gósen, onde o povo habitava, para que ali não houvesse as pragas. A escuridão cobriu o Egito, mas havia luz nas habitações dos filhos de Israel. Os 3 hebreus em Babilônia não foram livrados da fornalha, foram acompanhados dentro dela e saíram sem nem cheiro de fumaça. Está vendo o padrão? Deus distingue, sustenta e atravessa o povo dele por dentro do juízo. E para o período da tribulação, Apocalipse capítulo 12, versículo 6, mostra esse mesmo padrão em ação. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali a sustentassem por 1260 dias. Um lugar preparado, sustento providenciado, prazo contado. Deus não improvisa livramento, ele o prepara com antecedência, exatamente como preparou a janela de Sérgio Galo e a cidade de Pela. O Salmo 90 resume essa realidade numa imagem linda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só que presta atenção na condição do primeiro versículo, porque a promessa não é para todo mundo, ela é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é diferente de visitar. Quem visita Deus nas crises não desenvolveu o ouvido para reconhecer a voz dele no dia em que essa voz disser a hora e a direção. E é isso que conecta tudo o que vimos até aqui. Os cristãos de Jerusalém só aproveitaram a janela de fuga porque já conheciam a instrução antes do cerco chegar. A preparação aconteceu em tempo de paz. Quando o sinal apareceu, eles não precisaram estudar, só precisaram obedecer. E se você quer se preparar dessa forma, com estudo sério das Escrituras e não com sensacionalismo, eu quero te convidar para uma coisa agora. Se inscreve neste canal e ativa o sininho. E o motivo é este. Aqui nós fazemos exatamente o que você viu neste vídeo. Pegamos a profecia, a história e o texto bíblico e estudamos com calma, versículo por versículo, sem marcar datas e sem vender pânico. Jesus comparou o servo fiel a um vigia, e Ezequiel capítulo 33 descreve o atalaia, aquele que fica no posto observando e avisa o povo quando vê algo se aproximando. A sua inscrição é o seu posto de vigia. É a forma de garantir que, quando o próximo estudo sair, ele chegue até você e não se perca no meio do barulho de tudo que a internet joga na sua tela. Nos dias que estamos vivendo, escolher o que alimenta a sua mente é uma decisão espiritual. Se inscreve agora e ocupa o seu posto. Muito bem, chegou a hora de responder a pergunta mais prática de todas. O que fazer com tudo isso? Porque informação sem ação só produz ansiedade, e a ansiedade não é fruto do Espírito. Jesus encerrou o próprio discurso profético apontando as respostas, e elas são 4 atitudes que qualquer pessoa pode começar hoje, sem esperar sinal nenhum no noticiário. A primeira é vigiar. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar não é viver assustado, olhando para o céu com medo de tudo. O vigia da muralha antiga não passava a noite em pânico, ele passava a noite acordado. A diferença é enorme. Vigiar é viver com lucidez espiritual, é olhar para os acontecimentos do mundo com a Bíblia aberta do lado, é não se deixar anestesiar pela rotina. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 34, para tomarmos cuidado para que nossos corações não fiquem sobrecarregados com as preocupações da vida e aquele dia venha sobre nós de repente, como um laço. O maior inimigo da vigilância não é o ateísmo, é a distração. A segunda é encher o vaso enquanto é dia. Jesus contou, em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens.
Todas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas, todas até dormiram. A diferença entre as 5 prudentes e as 5 insensatas estava num único detalhe: o azeite reserva. Quando o noivo chegou, à meia-noite, as insensatas tentaram conseguir azeite emprestado e descobriram a lição mais dura da parábola. Existe algo que não se transfere de última hora. Intimidade com Deus não se empresta. Conhecimento da palavra não se baixa por atalho na madrugada da crise. O azeite se acumula gota a gota, na oração de cada dia, na leitura de cada manhã, na obediência de cada decisão pequena. A pergunta da parábola para você é direta: se a meia-noite fosse hoje, quanto azeite tem no seu vaso? A terceira é não caminhar sozinho. Hebreus capítulo 10, versículo 25, manda não deixarmos de nos congregar e diz algo curioso no final: tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais perto do fim, mais necessária a comunhão e não menos. Isso tem uma lógica prática. Nos dias de pressão, a fé isolada é a fé mais fácil de quebrar. Um cristão sozinho diante do engano, da propaganda e do medo é um alvo simples. Uma comunidade que ora junta, estuda junta e se sustenta junta é uma fortaleza. O remanescente que a Bíblia descreve nunca é um herói solitário, é um povo. E a quarta atitude é a mais importante de todas, e eu deixei por último de propósito: é estar certo do próprio fundamento. Porque toda essa preparação, vigilância, azeite, comunhão, tudo isso pressupõe uma coisa que vem antes, que você pertence a Cristo. Jesus terminou o Sermão do Monte em Mateus capítulo 7, falando de 2 casas, uma na rocha e outra na areia, e disse que as duas passaram pela mesma tempestade. A tempestade não escolheu. O que decidiu o resultado foi o fundamento, e o fundamento, ele explicou, é ouvir as palavras dele e praticá-las. Se você está assistindo até aqui e percebe, com honestidade, que a sua fé é de fachada, que você conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus, então o passo número 1 não é estocar nada, nem decorar profecia nenhuma, é se render. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Simples assim e profundo assim. Todo o resto deste vídeo é secundário perto disso. E agora deixa eu te mostrar a última peça, aquela que muda o tom de tudo, porque talvez você tenha chegado até aqui com um aperto no peito, e eu entendo. Cerco, fome, engano, marca, perseguição. Mas repara numa coisa que passa despercebida. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, depois de descrever os sinais mais assustadores, Jesus diz o oposto do que a gente esperaria. Ele diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Levantai as cabeças. O mundo vai olhar para os mesmos sinais e desmaiar de terror, e o povo de Deus vai olhar para os mesmos sinais e reconhecer neles a véspera da redenção. O mesmo céu escuro que anuncia juízo, para um anuncia chegada para o outro. Tudo depende de qual lado da história você está, porque a tribulação não é o capítulo final, ela é o penúltimo. Mateus capítulo 24, versículo 30, diz que depois daqueles dias todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 20, e promete um mundo em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É para lá que essa história vai. Jesus não avisou sobre a tempestade para nos afundar em medo. Ele avisou porque tempestade anunciada, para quem crê no anunciador, é tempestade com rota de escape. Foi assim no ano 70. Será assim de novo. Ele mesmo disse, em João capítulo 14, versículo 29, eu vos disse isto antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Então recapitula comigo o caminho que a gente fez. Jesus profetizou a destruição do templo pedra por pedra, e ela aconteceu pelo motivo mais improvável.
ele deu o sinal do cerco e a ordem de fuga, e a janela impossível se abriu, e quem obedeceu sobreviveu, e isso está documentado fora da Bíblia. Ele mesmo disse que aquilo era o ensaio de algo maior, uma tribulação sem paralelo, ligada à volta dele. As condições para essa segunda camada, que foram impossíveis por 1900 anos, existem hoje, todas ao mesmo tempo, pela primeira vez. E ele deixou instruções: não se deixar enganar, vigiar, encher o vaso, permanecer no corpo, perseverar até o fim e, acima de tudo, estar fundado na rocha. A Bíblia estava certa na primeira vez. A aposta mais irracional que alguém pode fazer é assumir que ela estará errada na segunda. Deis, antes de encerrar, eu quero orar com você. Se puder, para o que está fazendo por 30 segundos e faz essa oração comigo, com as suas palavras ou com as minhas. Senhor Jesus, eu ouvi o teu aviso. Eu não quero ser pego de surpresa, nem enganado, nem encontrado com o vaso vazio. Me firma na rocha, me enche do teu espírito. Me ensina a reconhecer a tua voz agora, nos dias comuns, para que eu saiba segui-la nos dias difíceis. Eu entrego a ti o meu medo e recebo de ti a tua paz. Guarda minha casa, guarda minha mente e me faz encontrar em ti o esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. E agora o último pedido desse vídeo, e eu guardei ele para o final porque é o mais importante de todos. Compartilhe esse vídeo, manda para uma pessoa, só uma que seja, alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Deixa eu te dizer por que isso pesa tanto no meu coração. Lá atrás, no ano 66, a informação sobre o aviso de Jesus circulou de pessoa para pessoa dentro da comunidade de Jerusalém. Alguém contou para alguém, que contou para alguém, e por causa dessa corrente uma comunidade inteira atravessou viva a pior catástrofe da sua geração. Quem quebrou o silêncio salvou vidas. Hoje a corrente passa pela sua mão. Aquele seu familiar que vive distante de Deus, aquele amigo que acha que a Bíblia é lenda, talvez nunca entre numa igreja, mas ele abre mensagem sua. O compartilhamento leva 2 toques no seu celular e pode ser a semente de uma eternidade. Não deixe essa mensagem morrer na sua tela. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você. Vigia, permanece firme e levanta a cabeça, porque a redenção está mais perto hoje do que quando você apertou o play nesse vídeo. E quando o Rei voltar, que ele te encontre acordado com o vaso cheio e a lâmpada acesa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.